Beleza, galera, vamos lá para mais um bloco. E nesse bloco a gente já vai começar a entender um pouco mais de PA do ponto de vista até mesmo das fórmulas que aparecem em PA. E você vai ver aqui que eu vou fazer algumas construções, não vou fazer todas. Também que o nosso objetivo não é fazer com que você faça demonstração de fórmula. Mas eu preciso, em algumas situações, mostrar o entendimento. Beleza? Então, nesse momento, a gente vai analisar da seguinte maneira. Fórmula do termo geral. Por que eu preciso entender essa fórmula? Essa é a fórmula mais importante dentro do estudo da PA. São duas fórmulas muito importantes, que é a fórmula do termo geral e a fórmula da soma dos termos da PA. E muitas vezes elas aparecem juntas, na mesma questão. Então, a primeira mais importante, quando eu falo a primeira que eu estou mostrando, tá? É a do termo geral. A segunda que vai aparecer ainda é a soma dos termos de uma PA, se equivalem. Agora, termo geral, você vai ver que tem muita questão, muito modelo de possibilidade de questão. E você vai entender quais são os elementos que nela aparecem. Beleza? Vamos fazer uma construção aqui juntas, quer dizer, juntos, para a gente poder analisar, tá certo? Guardar bem essa fórmula e saber o momento de aplicar ela. Vamos nessa? Vem comigo aqui. Fui! Galera, olha só. Termo geral, eu só coloco aqui para a gente um observe. O que é que eu quero que a gente observe? Vamos trabalhar aqui, galera, a ideia de um exemplo, tá? Então, eu já estou dizendo aqui que nós estamos diante de uma PA. E essa PA eu estou colocando aqui para a gente, ó. Vamos pensar assim, 2, 7, depois 12. Você já percebeu que eu estou construindo aqui uma PA de razão quanto? 5, beleza? Depois 22 e assim de maneira sucessiva. Então, essa PA é uma PA em que o primeiro termo é igual a quanto? É igual a 2 e a razão dela é igual a 5. Então, nossa PA é uma PA de razão 5 e o primeiro termo é igual a 2. Então, outra coisa que eu quero que a gente coloque aqui embaixo para facilitar o nosso entendimento, A1 é igual a 2, A2 é o 7, o A3 é 12, o 17 representa o quarto termo, o A4, e o 22 representa o A5. Então, podemos construir mais, mas não vai haver necessidade disso, beleza? Então, daí. Agora é hora de entender a partir do segundo termo, tá? O primeiro termo ele não tem antecessor. Se ele não tem antecessor, não adianta. Beleza? Por que ele não tem antecessor? Ele é o primeiro termo. E eu preciso associar primeiro termo com razão. Então eu vou pegar aqui o segundo termo. Quem é o segundo termo? É o A2. O A2, gente, ele é 7. E quem é 7? O 7, ele é o primeiro termo, que é 2, somado a quanto? A 5. Até aqui tudo bem? Beleza. Vamos lá para o A3. Quem é o A3? O A3 é 12. Então, se ele é 12, ele está sendo quem para a gente? Vá. Ele está sendo o primeiro termo, que é 2, mais quanto? Mais 10. Beleza. E aí, quando a gente vem para o A4, deixa eu melhorar aqui a letra, o A4, quem é o quarto termo? 17. Então, o A4, que é 17, ele está sendo aqui para a gente quanto? O primeiro termo, 2, mais 15. E o quinto termo, que é o A5, que é quanto? 22. Ele está sendo para a gente o primeiro termo, que é 2, mais 20. Pronto. O que eu quero que a gente perceba é que sempre está aparecendo o primeiro termo e sempre está aparecendo ou a razão, que é 5, ou um número que é múltiplo da razão. Então, por exemplo, esse 5 aqui, eu posso escrever como sendo 1 vezes 5. Tá, Marco? Mas por que eu iria escrever 1 vezes 5? Você vai perceber agora. Porque o 10 você consegue escrever tranquilamente 2 vezes 5. Já o 15 você percebe também
que o 15 é 3 vezes 5. E que o 20, de uma maneira feliz, ele é quanto, galera? 4 vezes 5. Você diz, mas Marco, para que eu quero entender isso? Eu quero que vocês entendam exatamente isso aqui que está por vir agora. Repare que aqui, nessa coluna, deixa eu mudar aqui de cor, senão vai acabar sendo repetitivo. Ó, 2, 2, 2 e 2. Isso aqui é o primeiro termo. Então, a gente já consegue escrever aqui, ó, A1, A1, A1 e aqui A1. Beleza? Pronto. Mais. Daqui a pouco eu coloco o sinal de igual. Mais. Agora é que vem o grande lance. Vamos lá. Atenção aqui agora, galera. Muitíssima atenção. Repara. Repare que aqui você tem o número 1. Beleza? E se você analisar de 2 para 7, você só deu um salto. Você só somou a razão, só pegou a razão uma vez. E se você analisar, ó, esse número 1 é a diferença da posição 2 e a posição 1. Então, essa diferença aqui, 2 menos 1, é o tamanho do salto que foi dado. Você deu o salto de que tamanho? De 2 para 7, o tamanho do salto é 5. Mas por que é uma vez só? Porque é a posição 2 menos a posição 1. Pera aí, Marco, não entendi direito não. De novo aqui, ó, A3, A3 e aqui A1. Que número foi que apareceu aqui? 2. E quem é esse 2? Esse 2 é 3 menos 1, é a posição dos termos. E qual foi o tamanho do salto? Você deu quantos saltos aqui, ó? Você deu 2 saltos de tamanho 5. 2 vezes 5. Ah, Marco, pera aí. Então, o A4 menos o A1 não é o A4 menos A1. É 4 menos 1. 4 menos 1 vai dar quanto aqui pra gente? 3. Ó, então é a posição 4 menos a posição 1. Ah, beleza. Tudo bem. Eu dei um salto de tamanho 15. Só que esse salto de tamanho 15 são 3 razões. É esse o raciocínio. Posição 5 menos a posição 1 vai dar 4. Olha o 4 aqui aparecendo pra gente. Então isso aqui é 5 menos 1. E o que é 5 menos 1? É a posição, a diferença das posições. Mas o tamanho do salto, de 20 para 22, o tamanho do salto é quanto? 20. Só que foram dados quantos saltos? 1, 2, 3, 4. 4 saltos. Então, é isso que eu quero que você guarde. O que, Marco? Ó, do primeiro para o segundo termo, foram dados quantos saltos? Um salto de que tamanho? R. Beleza. Do primeiro para o terceiro termo, ó, do primeiro para o terceiro termo, foram dados quantos saltos? 2 saltos. De que tamanho? R. Do primeiro para o quarto, foram dados quantos saltos? 3 saltos. De que tamanho? R. Do primeiro para o quinto termo, ó, de A1 para 5, foram dados quantos saltos? 4. De que tamanho? R. Ah, Marco, então pera aí. Deixa eu ver se eu entendi. O que eu estou fazendo é sempre A1 mais a quantidade de razões que foram saltadas, que foram somadas do primeiro até o termo que eu desejo. É isso mesmo? Sim. E a partir daí, você consegue escrever que qualquer termo de posição n vai ser igual ao A1. Pronto. Qualquer termo de posição n vai ser igual ao A1 mais o número de saltos que eu vou dar de 1 para n. Quantos saltos eu vou dar de 1 para n? N menos 1 saltos. Mas esses saltos têm que tamanho? Tem tamanho R. Essa fórmula aqui é a fórmula do termo geral, para n maior ou igual a 2. Ah, Marco, é isso que é a fórmula do termo geral? Sim. E com essa fórmula a gente faz várias questões. Então, tá aqui, galera, ó, e já já eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Termo geral de uma PA. Conhecendo o primeiro termo A1 e a razão da PA, pode-se obter a expressão do seu termo geral. Isto é possível usando a definição da PA.
Então, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r, com n maior ou igual a 2. Essa é a fórmula do termo geral. Espera aí, Marco. Tudo bem, mas o que é que você quer que a gente entenda? Eu quero que vocês entendam isso aqui. Observe. Observe. Vamos imaginar que eu queira escrever o A3. Quem é o A3? Eu vou escrevê-lo em função do A1. Pronto. Como é que é o raciocínio? Raciocínio da seguinte maneira. De 1 para 3, eu vou dar quantos saltos? 2. De que tamanho? R. Multiplico pela razão. Vamos lá. O A10 vá. Quem é o A10? Vai ser o A1. Vá de 1 para 10, quantas razões? De 1 para 10, quantos saltos? 9 saltos. De que tamanho? R. Pera aí. E se for o A37? Vá. Em função do A1. De 1 para 37, quantos saltos? 36 saltos. De que tamanho? De tamanho R. Ah, Marco, então pera aí. Você está querendo então me dizer que eu posso escrever qualquer termo da PA em função do A1, da razão e do número de saltos que eu dou desse primeiro termo até o termo que eu tenho, que é o termo AN. Então, peraí, e se for o termo A1009, pronto, vai ser o A1. Beleza. Só que de 1 para 1009, eu darei o quê? 1008 saltos. De que tamanho? De tamanho R. Então, essa é a ideia da fórmula em função do A1. Agora, não esqueça, nessa fórmula você tem vários componentes. Você tem um termo AN, que é um termo que está lá na frente, tá certo? Ou pode ser até um termo, né, a depender de como a sequência seja dada, ela pode dar o A7 ou A20, para que você escreva em função todo mundo do A1. Você tem o A1, você tem um número de saltos do termo 1 até o termo que você está trabalhando, pode ser o A7, o A20, o A59, vezes a razão. O que é a razão? É o tamanho de cada salto. Incorporando essa ideia dessa fórmula aqui para vocês, vai ficar bem mais simples o entendimento de PA. Beleza? E inclusive eu venho aqui, ó, faço uma separação, A1 é o primeiro termo, N é o número de termos, R é a razão e a N é o enésimo termo da PA. O que é que eu quero de vocês aqui agora? Olha o que é que eu faço. Eu faço a mesma ideia, ó, escrevendo alguns termos com exemplo. Vemos que o termo AN fica em função do A1 e da razão, tá? Alguns termos como exemplo. E aí você vê que o A4 vai ser o A1, e de 1 para 4, 3 razões. O A9 é igual a 1, e de 1 para 9, 8 razões. O A20 é igual a 1, e de 1 para 20, 19 razões. Beleza? Essa é a nossa ideia do termo geral, em função de quem, Marco? Do A1. Agora, galera, veja bem, vai ter uma outra fórmula de termo geral, mas ela vai passar aqui rapidamente, mas eu não quero ela agora não. Eu quero isso aqui com vocês. Eu quero que a gente fixe exercício primeiro, para depois a gente entender como é que vai realmente funcionar a outra fórmula. Beleza? Vamos procurar entender primeiro como aplicar a fórmula da PA. Depois a gente caminha para aprender a outra fórmula do termo geral. Beleza? Então vamos lá. O que é que essa questão solicita da gente? Vamos ler a questão. Qual é o 100º termo de uma PA, cujo primeiro termo é 107 e a razão é 6? Qual é o 100º termo de uma PA, cujo primeiro termo é 107 e a razão é 6? Então, vamos fazer assim, ó, solução, tá? O que é que eu quero dessa solução aqui com vocês? Eu tenho uma PA, a questão informa isso para a gente, nós estamos em uma PA, e dessa PA a gente tem o primeiro termo, ó, então o A1 é igual a 107, a questão forneceu isso para a gente. Ela forneceu a razão da PA, beleza? Ela diz que essa razão é igual a 6. E ele quer saber, ó, qual é o 100º termo. Cuidado, não é o 100º, é o A
101. É o 100º termo. Pronto, está aqui. Então, logo, vamos começar o caminho aqui de resolução. Logo, para eu resolver essa questão, o que é que eu tenho? Eu tenho o primeiro termo, eu tenho a razão e eu quero um termo lá na frente. Então, qual é a ideia? Você tem aqui o 107, que é o primeiro termo. Você sabe que a razão é 6. Então, 107 mais 6 vai dar 113. 113 mais 6 vai dar 119. Só que você não vai fazer isso na hora de uma prova para chegar no A101, que é a pergunta da questão. Essa é a pergunta da questão. Você não vai ter tempo de fazer isso na hora de uma prova, a não ser que você faça essa e somente essa questão na prova. Então, o que é que você vai fazer? Eu preciso escrever o termo A101 em função do A1 e da razão. Então, eu venho aqui agora e começo. Quem é o A101? O A101 eu posso sim escrever em função do A1. Mas aí o que é que eu faço? De 1 para 101, eu vou dar quantos saltos? 100 saltos. De que tamanho? De tamanho R. Pronto. E aí você não fica preso a gravar fórmula. Ó, o A101 vai ser o A1. Quem é o A1? O A1 é 107, mais 100 vezes a razão. E essa razão vale quanto? Essa razão vale 6. Pronto, então o A101 vai ser 107. 100 vezes 6 vai dar 600. Então, o A101, ou seja, o 100º termo, vai ser 707. Beleza, gente? 707, gabarito da questão, letra D de dado. Então, perceba que se ele tivesse pedido aqui o 13º termo, você até poderia fazer na mão, mas um termo lá na frente, galera, não tinha como não, tá certo? Então, perceba, e aí a gente nem precisa ficar gravando a ideia da fórmula. Não esqueça, né? Essa fórmula aqui do termo geral, a n, ela é a 1 mais n menos 1 vezes r. Mas eu acho que a gente não precisa estar preso, a gente entendendo a construção dela, a gente caminha tranquilamente. Vamos fazer mais uma? Vamos lá, olha só essa questão aqui. Sabendo que o quinto termo de certa progressão aritmética é igual a 63 e o oitavo termo é igual a 90, assinalar a alternativa que apresenta o valor da razão dessa progressão. Vamos lá, olha só. Essa questão eu vou fazer com base na informação que nós temos. Qual é a informação que nós temos? A fórmula do termo geral, tá certo? E qual é a fórmula do termo geral? É aquela que está em função do A1. Então, solução aqui. Vamos caminhar, tá? A solução diz assim pra gente. Venha comigo. Ele deixou claro, ó. Você está em uma o quê, gente? PA. Então, já captei essa informação. Já vou anotar ela para mim. E ele diz o seguinte, que o quinto termo, ó. O quinto termo é igual a 63. Então, ele está dizendo que o A5 é igual a 63. E que o oitavo termo é igual a 90. Então, o A8 é igual a 90. Pronto, beleza. O que é que ele quer nessa questão? Ele quer a razão. Pronto, a razão. Essa questão é uma das questões que a gente vai fazer depois de uma outra forma. Vou fazer essa questão de duas formas aqui para você. Beleza? Aí vem um detalhe importante. Espera aí, Marco. Eu tenho o A5, tenho o A8 e ele pede a razão. Mas o que é que eu sei? Eu sei que eu consigo escrever o A5 em função do A1. Não sei? Sei. Como? O A5, eu posso escrever ele como sendo o A1 e de 1 para 5 eu vou dar quantos saltos?
4 saltos. De que tamanho? R. Show de bola. Continue aqui agora comigo, vá. Quem é o outro termo? O A8. Vamos puxar aqui o A8. O A8 em função do A1, vá. Então isso aqui vai ser o A1 mais quanto? De 1 para 8, eu dou quantos saltos? 7 saltos. De que tamanho? R. Certo? Então, no lugar do A5, a gente pode tranquilamente substituir, galera, por A1 mais 4R. A1 mais 4R. E isso vai ser igual a quanto? 63. No lugar do A8, eu vou substituir por quanto? Por A1 mais 7R. Ó, A1 mais 7R. E isso vai dar quanto para a gente? 90. E nós estamos diante de quê agora? Estamos diante de um sistema. Beleza, Marco. Como é que eu posso resolver um sistema? De várias formas. Posso resolver pela adição, pela comparação e pela substituição. Quais são os métodos que a gente mais utiliza para resolver esse sistema de duas equações, tá certo? Do primeiro grau. A gente utiliza muito a adição e a substituição. A adição aqui tem uma vantagem show de bola. Repare que o que a questão pede para a gente é a razão. E se você prestar atenção, na primeira equação aparece A1 e na segunda equação também aparece A1. Os dois estão com o mesmo número multiplicando eles, que é 1 vezes A1, 1 vezes A1, só que tem um detalhe. Os dois estão positivos. Então, o que é que eu posso fazer? Em uma das equações, ou a de cima ou a de baixo, e eu vou escolher a de cima, eu vou multiplicar essa equação toda por menos 1. E na hora que a gente escreve toda essa equação multiplicada por menos 1, todo mundo aqui vai trocar de sinal. Então, você vai ter menos A1, menos 4R, igual a menos 63. Pronto. Embaixo aqui agora, você terá na segunda equação A1 mais 5R, não, mais 7R. Lembrando que você só fez a multiplicação por menos 1 na equação de cima, na primeira. 7R. Isso aqui vai dar quanto? 90. E agora, Marco, lembra o método que eu utilizei? Adição. Eu vou somar essas equações. E na hora que a gente soma essas equações, percebamos que menos A1 mais A1, se eu somar, um abraço. Tudo bem? Menos 4R mais 7R, 7R menos 4R, isso aqui dará 3R. E 90 menos 63, isso vai dar quanto para a gente? Isso vai dar 27. O 3 vai passar dividindo, então 27 dividido por 3, esse R é igual a quanto? A 9. Esse R é igual a 9. E aqui está o gabarito da questão na letra C. Beleza, gente? Então, uma questão extremamente interessante para vocês. Beleza? Repare que aqui a gente precisou recorrer ao sistema de equações do primeiro grau. Utilizamos o método deixa eu escrever aqui, da adição. Tá? O método que a gente utilizou foi o método da adição. É um detalhe importante você relembrar isso, tá? Que pode aparecer muito em questões de PA, sistemas de equações. E aí a gente vai prosseguindo, beleza, gente? Detalhe importante, tá? Detalhe importante. Então, tá aí, gente. Essa parte é fundamental para o nosso entendimento, beleza? E aí, ó, a gente tem uma outra fórmula de termo geral. Só que eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou fechar esse bloco aqui agora com vocês, tá? Já está perto aqui do limite que a gente utiliza para o tamanho do bloco. Vou fechar esse bloco aqui com vocês. E no próximo bloco, a gente termina essa fórmula, que é rapidinha. Mostra essa fórmula. E aí a gente faz um bloco com vários exercícios para vocês sobre essa parte de termo geral. Beleza, galera? Então vamos seguir. Já já a gente volta. Um abraço. Valeu, gente!